Eu sou Lara Meirelles, farmacêutica, pós-graduada em Sexologia e Sexualidade Humana e pós-graduanda em Marketing e Mídias Digitais. Olá, eu sou Natália Guimarães, enfermeira, graduanda em Direito e pós-graduada em Saúde da Mulher. E juntas nós somos... Deusas têm voz! Hoje a gente vai entrevistar a nossa fonte maravilhosa, Natália Guimarães, que é uma mulher assim, de múltiplas tarefas, de múltiplas funções. Ela conseguiu embarcar uma coisa na outra e fazer uma transição de carreira, que a gente vai falar sobre isso hoje com ela. Tudo bem? A senhora está pronta? Eu estou prontíssima. Então vamos, nasce pronta. O que te motivou a mudar de área e buscar novas oportunidades na sua carreira? É difícil para mim falar do Arpina. O Arpina, ele é um curso preparatório para enfermagem militar. E aí as pessoas falam, Natália, ele é muito nichado, né? Sim, porque quando eu fiz faculdade de enfermagem, todo mundo sabe, lá do primeiro episódio, que essa faculdade ela foi meio que obrigatória, meio completamente obrigatória. E eu botei na minha cabeça que a enfermagem teria que me dar algum retorno. Nunca quis ser enfermeira de hospital, trabalho onde trabalho, mas nada tem a ver com questão hospitalar. E no final da graduação, eu fui chamada por uma professora, Sandra Cícero, eu te amo, que ela falou assim, quer dar aula? Quer tentar? Falei, quero. E aí eu fui parar num curso preparatório militar para dar aula. Me tremia dos pés à cabeça, nunca me vi dando aula na minha vida e fui. Nisso que fui, eu me achei. Eu achei o porquê da enfermagem na minha vida. E essa transição de carreira da enfermagem para a docência e depois para o direito, elas foram se intercalando, elas foram se juntando. Eu nunca pensei na enfermagem, nunca pensei na docência, e foi difícil, porque eu não tinha essa visão de juntar essas carreiras, e hoje eu consigo associá-las. Eu sempre fui uma apaixonada pelo militarismo. Eu sempre quis ser militar. Mas, por coisas da vida, na adolescência, eu fiquei na prova do exército, sou técnica de enfermagem e não consegui. Ia sargento. E quando eu me vi dando aula para essas meninas, eu falei, eu tenho que fazer essa transição. Foi um sonho e agora eu consigo realizar esses outros sonhos. Essa transição de carreira, para mim, ela foi tão natural. Demorou, mas ela aconteceu muito naturalmente. Muito naturalmente. E ela ainda está acontecendo, porque eu estou tentando galgar outras coisas também voltadas para o militar, mas a maior dificuldade na transição é o empreender. Uhum. Isso que eu ia te perguntar. Qual que é a sua maior dificuldade na transição, né? Qual que é a dificuldade do empreender? Dá alguns tópicos para a gente, para poder entender. O empreender, ele é difícil pelo próprio empreender. De ser a sua própria chefe, de você se autocobrar, de você falar que você não tem tempo, mas você tem que ter tempo, de você disponibilizar o produto, de você disponibilizar a atenção. O meu nicho de empreendimento hoje, ele requer muita atenção. Para quem eu vendo? Por quê? Primeiro eu vendo sonhos, e eu só virei empreendedora porque quando eu comecei a dar aula nesse curso preparatório, né, que era outro curso, eu escutei da diretora que eles não iam a sargento, não classificavam na prova, porque a culpa era da professora. E aí veio a prova para bombeiro militar, e eu coloquei 33 alunos classificados. E aí eu desci, falei assim, eu não dou mais aula aqui. E aí eu abri o Águila, abri o Áquila, e por fim eu abri o Arpina. Então eu comecei a entender que eu não tinha noção que eu estava empreendendo. Eu estava ali porque eu queria ajudar aquelas meninas a alcançarem sonhos. Uhum. E esse sonho virou um tipo de negócio. Virou um tipo de negócio porque eu precisava de outros suportes. Como, por exemplo, eu precisava de uma professora de português porque a prova delas não é só enfermagem. Eu preciso também estar vendendo um suporte psicológico, um suporte físico, porque muitas das vezes elas ficam reprovadas no TAF. E isso é muito importante, eu bato muito nessa tecla. Então, isso foi escalonando de uma forma que eu demorei para ver, meu Deus, eu sou empresária. E é muito singelo
fazer isso acontecer. É muito também dificultoso, mas é difícil você nichar, é difícil as pessoas confiarem no seu serviço inicialmente, é difícil você mostrar resultados e, para mim, o mais difícil hoje é constância. Porque por mais que eu tenha criado vínculo, criado o nome, hoje o Arpina está aí, graças a Deus, quem me conhece, conhece o Arpina, e quem conhece o Arpina me conhece, mas a constância. Esse, para mim, é a maior dificuldade que eu tenho no meu na minha empresa. Mas, ouvindo você falar, né, sobre esse suporte, sobre esse apoio, você não dá só um curso, você não dá só aula, você dá uma mentoria para essas pessoas. Né? Porque é diferente de você dar uma aula voltada para a enfermagem para passar no concurso público. Você presta atenção na atividade física, você presta atenção no cuidado emocional que elas têm, porque estudar para concurso é muito cansativo. Então, você não é só uma empreendedora, você é uma mentora de sonhos. Pelo menos é isso que eu... Não começa a chorar, não. Para de graça. Lubrificando esse ovo. Eu costumo falar que os meus alunos são filhos. E há quem diga, mas você cobra. Sim, eu cobro. Isso até é um dos pontos que também é muito difícil colocar preço nesse serviço. Os meus alunos, eles são mais do que números, eles são mais do que dinheiros. Ah, Natália, mas você cobra? Cobro, mas eu tenho um aluno que não paga. Porque eu consigo identificar as dificuldades deles. Eu vejo alunos que eles são muito estrelinhas, que eles têm a possibilidade, mas eles não têm dinheiro. A mesma coisa que eu vejo alunos que têm dinheiro, mas que eles não têm perfil para estar ali. Então, essa mentoria, ela é muito importante. E ela tem um porquê. Porque quando eu estudei para ser sargento, e o meu sonho era o Exército, era a farda do Exército, é a minha farda preferida, meus alunos sabem disso, eu não tive ninguém com 18 anos que falasse assim, tenta mais um ano. Eu gabaritei enfermagem, gabaritei português, fiz média em história, geografia e fiquei. Tinha que fazer 4 questões em matemática e fiz 3. E aí minha mãe virou e falou assim, faculdade. Me faltou esse suporte por trás de falar assim, poxa, se você fez isso tudo, tenta mais um ano. Então eu tento ser para as minhas alunas e para os meus alunos aquilo que eu não tive. Então, eles ainda me procuram por outras questões. Natália, eu tô com um problema no exame. Posso te mandar? Natália, aconteceu tal coisa no meu corpo. O que eu faço? Natália, eu quero a farda do Exército, mas a prova da Marinha tá mais fácil. O que eu faço? Eu tenho alunos que me procuram por questões médicas. E aí, vou dar o exemplo do Lohan. Lohan, eu te amo. Você é meu filho, né? Sabe? Também é um papel social do Arpina. Eu faço isso com elas. Porque muitas delas vêm falando assim, meu namorado é militar. Meu namorado tá estudando para militar. Sabe o que acontece? Ela passa o namorado não. Acabou o relacionamento. Acabou o relacionamento. Liderar é muito difícil. E pegando isso, né? Tem muitas pessoas hoje em dia que elas sonham em criar projetos, mas elas sempre têm alguns impedimentos. Que dica você daria para essas mulheres que querem criar esses projetos sociais e lecionar, né, na vida e impactar a vida de outras pessoas? Quais dicas você daria para elas? Projetos. Primeiro, você tem que encontrar aquilo que você gosta. Geralmente você não encontra, você é encontrado. E quando a gente encontra o que a gente gosta, quando a gente encontra o que é para ser nosso, a gente tenta acabar de todas as formas e não consegue. Foi aí que eu tive o start e falei assim, o Arpina é para acontecer, porque eu tentei acabar com ele de todas as formas possíveis e não consigo. Para começar, dá o passo que Deus dá o chão. O primeiro passo é o que mais dá medo. Eu não sei o que fazer. Primeiro, você vai encontrar o que você quer fazer. Segundo, você vai dar o primeiro passo. Eu quero vender X produtos. Vende para um, vende para outro. O medo de se relacionar com o outro do que o outro vai achar. O Arpina, ele não é perfeito. Eu tenho todas as falhas do mundo. Mas eu dei o primeiro passo. E eu tento compensar essas falhas. Ninguém vai acertar logo de primeira. Ah, eu quero vender água. A água pode estar quente. O que você vai fazer? Você vai compensar. Não, eu vou te vender uma outra mais geladinha, eu vou te fazer um desconto. Até você começar a entender quais são os seus erros e as suas fragilidades.
As fragilidades, elas só aparecem quando a gente dá o passo. Eu só vou vender, eu só vou lecionar, eu só vou fazer um curso quando eu tiver todas as armas. Vai. Essas armas vão aparecer no meio do caminho. E aí eu também te devolvo a bola. Só vai. Uhum. O primeiro passo é o passo mais difícil. Nicha e depois faz. Acho que você já respondeu até o que eu ia te perguntar. Qual seriam as dicas, né? O que você falaria para quem está iniciando agora uma motivação, inclusive para mim? Novidades estão vindo por aí. Muitas novidades. Se preparem. Primeiro passo. A dica que eu daria. Autoconfiança é muito diferente de autoestima. Eu sei que às vezes a gente está com a autoestima lá no pé. Mas a nossa autoconfiança sempre tem que estar muito lá em cima. Não autoconfiança de falar eu sou a melhor, eu sou a mais foda, eu sou isso, eu sou aquilo. Mas de eu sou capaz de fazer essa roda girar. Essa roda pode começar pequenininha, mas ela vai dilatar. Esse movimento, ele começa mais de dentro do que para fora. Porque eu tinha muito problema de como os meus alunos me enxergariam. Como eles enxergariam o curso? E hoje em dia o problema não é esse. Eu tenho alunos que eles são excepcionais, mas eles não passam. Por que eles não passam? Porque eles não conseguem se enxergar mudando a própria vida deles. Concurso público não é quem sabe mais conteúdo. Concurso público é quem tem mais maturidade. E essa maturidade, ela começa de dentro para fora. Qual é o conselho que eu dou? Comecem a se enxergar naquele lugar. Natália, você já se enxerga empreendedora, empresária? Não tanto, mas eu já dei um passo. A dica, né, a grande virada é a autoconfiança. Não estou dizendo para a gente se achar a mais foda, mais não sei, mas vai dar certo, pô. Vai dar certo por quê? Porque eu sei o que eu estou fazendo. Eu sei o que eu estou falando, eu sei quem eu vou atingir. Eu sei o quanto que eu vou impactar naquela vida. Eu sei o quanto aquilo ali vai mudar. Vai mudar o quê? Mentalmente, fisicamente, financeiramente? Então, o que você impacta na vida do outro? O que você quer vender impacta? O que você quer vender muda? Melhora a autoestima? Melhora financeiramente? Porque os nichos que mais dão dinheiro é isso aqui. Autoestima e dinheiro. Isso vai mudar? Você consegue se imaginar liderando esse assunto? Próspera, das pessoas ligarem. E concurso público, Natália, eu não me via. Eu demorei 5 turmas para membros da minha família se matricularem no meu curso. Vizinhos, amigos, conhecidos. Porque eu conseguia vender muito mais para fora do que para dentro. E não queria vender para dentro. Por que eu não queria? Porque eu não me via essa Natália empresária. Eu me via a Natália irmã, amiga, prima, filha. Minha mãe estudou comigo e passou no concurso. E isso melhorou a minha autoconfiança. De, porra, eu sou boa no que eu tô fazendo, cara. Isso muda, isso impacta. Então, dá um passo. Só vai. Você vai impactar a vida das pessoas. E você tá me olhando assim, e eu quero falar tantas coisas. Ah, não vai, hoje não vai. Eu não tô podendo. Hoje é sobre você, não começa. Eu não tô podendo. Mas empreender no mundo feminino é muito difícil. A internet é muito difícil, porque qualquer palavra, qualquer ato errado, isso pode te levar lá embaixo ou te levar lá em cima. Então, isso também é uma dica que o menos é mais. Estão anotando, gente? Caderninhos, tá? Porque a dica de milhões. E se passarem, me chamem pra formatura. Adoro formatura, gente. Eu adoro. Eu vejo as fotos, você lá, orgulhosa dos seus alunos. Assim, hoje esse bate-papo ele não é só para trazer o Arpina, né? É para trazer a outra parte da Natália que a gente não teve tempo de falar naquele primeiro episódio. E aí eu acho que é importante também você visualizar não só a mudança, né, na vida das pessoas, mas a influência que você tem na vida das pessoas. Para influenciar, você não precisa ter 1 milhão de seguidores, né? Você só precisa ter uma pessoa que confia no que você está falando. Então, você influencia seus alunos, eles se inspiram em você.
eles têm você como um exemplo. Então, isso é muita coisa. Pode não parecer, além de tudo, né? Coordenar financeiro, de gravar aula, de dar aula, de fazer ao vivo. E hoje eu sei que com a internet isso melhorou muito, né? Facilitou muito. Mas ainda assim você consegue trazer essa força presencial para a sua vida, mesmo conectado pela internet, mesmo falando através de uma telinha. Mas você traz essa conexão real com os seus alunos. Então, eles são seus seguidores, né? E vão ser para sempre. E eu acho incrível quando você traz a sua história, porque você tem muito mais coisa para contar, né? A vida da Natália, assim, é uma loucura. Eu acho que a cada episódio, assim, passando um pouquinho, a gente tem que voltar e fazer com a Natália. Porque cada coisa que você viveu tem um exemplo, né, para mostrar para o público, para mim, para quem está aqui, os nossos apoiadores aqui no Making Off, pra a gente poder aprender. Então, assim, não vou ficar falando o quanto eu te admiro, porque você sabe que é recíproco. Enfim, é recíproco. Eu não vou nem te olhar, porque eu vou falar pra câmera. Eu admiro muito a Natália. Eu acho ela uma mulher forte, eu acho ela uma mulher muito guerreira, uma mulher que desbravou muito, muito sozinha, teve seus apoios, com certeza. Não estou olhando para ela, porque se eu olhar eu vou chorar, e hoje eu não estou podendo. Mas a história dela me conectou de uma forma que eu acho que o que cada aluno dela sente. É uma conexão que transcende o presencial. É uma coisa que não tem explicação. E você lecionar, você ensinar para essas pessoas tem um poder diferente. Eu não digo que você... gente, não estou desmerecendo nenhum professor. Todo professor, você é uma professora. Você pode não ter feito licenciatura, mas você é professora. Todo professor tem o dom de transformar a vida dos seus alunos, se souber aonde tocar. E você sabe. Eu só consigo tocar na vida dos meus alunos porque eu tive muitos professores que tocaram na minha vida. Tanto a Sandra, que me deu a primeira oportunidade, tive outros professores, o Júnior, nossa, Júnior Simões, ele foi um divisor de águas na minha faculdade de enfermagem, nós somos amigos até hoje, viajamos, fomos para congresso, artigo publicado, ele me mostrou esse mundo também. No direito eu também tenho professores incríveis, e eu escutei de um professor de direito falando assim, porque eu falei para ele que eu admirava muito ele, por conta da gente conversar sobre artigos, etc e tal, e ele falou assim, é incrível eu poder influenciar quem também influencia muitas pessoas. Então, isso foi uma virada de chave que eu falei assim, ele tá certo. E eu acabo sendo influenciada e também influenciando os meus alunos. Então, eu também tenho que prestar muita atenção em quem me influencia. Quem tá me moldando? Por quê? Porque isso vai ser passado para trás. E de para trás vai ser passado mais para trás. Uhum. Então, essa troca entre a docência, entre aluno e professor, ela é muito importante. Tem professores que se fecham, não sou esse tipo de professora. E tem professores que, cara, se eles puderem, eles te pegam no colo e vai. Mas também depende muito do aluno. Então, eu consigo influenciar eles porque eu fui muito bem influenciada. Então, eu tenho muito orgulho dos meus professores. Muito. É uma troca, né? Uma cascata. Então, gente, eu tô... É difícil, né? Eu acho que eu não vou conseguir concluir esse episódio assim. Ai, gente, então é isso. Porque tem várias camadas. É um emocional muito grande, assim, que mexe com a gente. E você tá entrando nesse projeto, que é o Deuses. Ela não para. Não paro nunca. Ela é incansável. É incansável. Mentira, é cansável, mas... Muito cansável. Muito cansável, mas... o céu é o limite, se for o limite para você, né? Porque você vê oportunidade, você vê caminho e você faz. Então, assim, eu só posso dizer, se tem alguma coisa para dizer, para encerrar bem bonitinho esse episódio, que você continue tendo esses olhos, né? Onde você enxerga possibilidade, onde talvez outras pessoas não vejam. Isso é ser uma águia. Isso é ser uma águia. Visão de águia, é verdade. Então, pensa por isso, né? Essa visão de águia que você tem e que te leva a tantos lugares e que traz pessoas junto com você. A águia não anda em bando, mas elas não precisam estar do seu lado. Elas só precisam ver o que você faz. E se fazer igual, né? Seguir. Ter como modelo, ter como exemplo. Então, continue sendo esse exemplo maravilhoso que você é. Muito obrigada. Tá bom?
E assim, com a Natália chorando, e eu quase, mas eu falei que não vou. A gente encerra Mais um episódio de hoje. Ah, eu não